Olá, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje eu trouxe as minhas leituras de maio para conversar com vocês. Gente, eu espero que o mês tenha sido maravilhoso também de leituras para vocês, porque eu simplesmente amei todas as leituras que eu fiz esse mês. Não li muita coisa, já conversei com vocês nos outros vídeos, né, que eu comento das minhas leituras, que eu ando lendo bem devagar. Esse mês eu acho até que rendeu mais um pouquinho, mas nada demais, mas eu fiquei super satisfeita mesmo assim. E outra coisa legal para comentar com vocês é que eu li gêneros diferentes, então eu vou comentar com vocês um livro de não ficção, um romance e também uma peça de teatro. Já me conta aqui também nos comentários qual foi aquele livro que você adorou ler no mês de maio, porque eu amo pegar dicas com vocês. Claro que eu também quero convidar você aí que ainda não é inscrito do canal para se inscrever e também deixa aquele like no vídeo que é muito importante. E eu também fico sabendo, né, que vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal. Ai, gente, eu gostei tanto das minhas leituras que eu não sei nem por onde eu começo. Deixa eu ver. Eu vou começar pela peça de teatro. Gente, eu voltei a ler Shakespeare. E foi com um empurrãozinho que eu tive, porque essa leitura eu fiz junto com a Jamile e a Karine, que tem um clube de leitura, e aí elas fazem edições. A edição que eu adquiri é a edição do amor, então são vários textos, né, relacionados com esse tema, e o primeiro que a gente leu foi a peça Sonho de uma Noite de Verão, que eu li nessa edição aqui da Nova Fronteira, com tradução da Bárbara Eliodora. E, gente, que peça gostosa de ler, uma peça assim curtinha. Eu só não falo assim para vocês, olha, lê que vocês vão amar, é super tranquila, porque a única questão que eu vejo nessa peça é que ela é um pouco confusa. Então eu acho que a princípio, se você não tem o costume de ler peça de teatro, pode ser que no começo você fique ali meio perdido de quem é quem gosta de quem não gosta de quem. Mas tirando isso, é uma peça muito boa de ler. Então é só assim, prestar mais atenção, talvez anotar direitinho o nome dos personagens, porque apesar daqui ter a listinha com o nome de cada personagem, a relação entre eles e tal, eu gosto também de anotar. Então, conforme eu vou lendo a peça, eu anoto lá, aparece um personagem novo, eu anoto, esse aqui é fulano, tem a ver com tal personagem que já apareceu, essas coisas assim, pra gente se encontrar um pouquinho mais durante a leitura. Eu já mostrei aqui várias vezes para vocês também, né, que essa edição faz parte do box da Nova Fronteira, então, né, com obras do Shakespeare, e esse voluminho aqui é de comédias. Nesse volume eu só tinha lido A Megera Domada, que é bem engraçado, realmente, só que eu não sei não se eu gostei mais de Sonho de uma Noite de Verão, viu? Eu gostei muito dessa peça, eu acho que até mais do que A Megera Domada. E aí vai faltar para eu ler, nesse volume, O Mercador de Veneza e A Tempestade. Mas vamos falar então sobre Sonho de uma Noite de Verão. Gente, talvez vocês tenham visto o filme, tem um filme que acho que é de 99, com a Michelle Pfeiffer. Eu vou deixar o pôster aqui. E eu não vi, mas o pessoal lá no clube estava elogiando o filme, dizendo que a adaptação ficou bem legal, eu fiquei curiosa para assistir. Bom, falando um pouquinho então do que a gente vai encontrar aqui nessa peça, a gente vai ter vários desencontros amorosos. Então a gente já começa sabendo o seguinte, que a personagem Hérmia está apaixonada pelo Lisandro, só que ela deve se casar com o Demétrio. Olha aí já a confusão. Isso porque seu pai quer que ela case com o Demétrio, ela tem que casar, pronto, acabou, porque senão ela vai sofrer as consequências que não são nada fáceis. O que seria então, né, um castigo? Aqui, só para vocês sentirem assim como que é a narrativa aqui, né, os diálogos da peça, diz assim, ou a pena de morte ou o repúdio eterno da presença masculina. Então ela não tem escolha, né? Ou ela simplesmente ali vai ser condenada à morte, ou ela vai ter que viver ali como uma freira. E nesse triângulo amoroso, então, né, formado pela Hérmia, o Lisandro e o Demétrio, ainda vai entrar a Helena, que é uma personagem que é apaixonada por quem? Pelo Demétrio. Então vejam só essa ciranda, né? Essa confusão. E aí, claro, como os dois estão apaixonados, né? A Hérmia e o Lisandro, então eles pretendem o quê? Fugir, e eles marcam um encontro em uma floresta. E é essa floresta que vai ser esse ambiente, né? Esse lugar da fuga, né? Esse espaço de fuga e também o lugar ali do sonho. Então muitas coisas vão acontecer nessa floresta, né? Grande parte da peça vai se passar ali
E vários desses desencontros, né, que eu falei com vocês, vão acontecer nessa floresta. Porque não é uma floresta comum, né, gente? É uma floresta que vai ter fadas, tem o rei lá e a rainha das fadas, tem também um personagem chamado Puck, que ele vai ser orientado ali pelo rei das fadas para fazer ali algumas travessuras, que é a especialidade dele. Então, por meio desse personagem, que também vai ter muito esse elemento da confusão. Porque uma coisa muito importante para falar, né, aqui a respeito dessa peça, e que a Bárbara Heliodora já vai chamar a atenção da gente no texto de apresentação, é que para Shakespeare, né, o amor começa pelos olhos, né, no olhar. E ela diz assim, ó, o amor, então, entra pelos olhos, mesmo que no momento em que isso acontece, o recém-apaixonado acredite firmemente que o que os olhos veem seja exclusivamente determinado pela mente. E, na verdade, é esta a realmente afetada. Então, o que vai acontecer, gente? Nesse ambiente da floresta, vários personagens vão se encontrar. E aí, a gente vai ver, né, o amor, claro, né, juros de amor ali entre o personagem Hérmia e o Lisandro. E quem vai aparecer também? A Helena e o Demétrio. Porque a Helena é amiga da Hérmia e a Hérmia acabou confidenciando para ela que ela iria fugir e que ela marcou um encontro, então, nessa floresta com o seu amado. E o que a Helena vai fazer? Ela vai contar para o Demétrio, que é o prometido da Hérmia. Dá pra entender essa confusão, esse triângulo quadrado amoroso? O que acontece, então, é que eles vão se encontrar lá na floresta e a Helena, ela sofre muito, porque o Demétrio não quer saber dela, ele só quer saber da Hérmia, ele trata a Helena muito mal. E aí, lembra que eu falei das fadas, do rei das fadas, enfim? Eles vão presenciar tudo isso e o rei das fadas vai falar assim, olha, Puck, vai lá e pinga essa solução mágica aqui dessa flor nos olhos do Demétrio, porque no momento que ele acordar, ele vai se apaixonar pela primeira pessoa que ele vê. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Eu acho que esse enredo da peça, assim, é mais conhecido. E claro, gente, que a partir daí vai acontecer uma confusão danada. O elemento cômico da peça vai ficando cada vez mais forte. E fora que, claro, como a gente sabe que é uma comédia, né, a gente sabe que essa história vai terminar bem. Fora isso também, gente, tem uma peça que é encenada dentro dessa peça. Pode parecer um pouco confuso, porque nessa peça também vai acontecer um casamento. E aí uns artesãos da época ali vão para a floresta também ensaiar para se apresentar nesse casamento. E eles também vão ser envolvidos nessa confusão toda. Por isso que eu falei que Sonho de uma Noite de Verão pode ser uma peça um pouquinho confusa a princípio. Eu falando aqui para vocês, eu tô sentindo, Mônica, você não tá explicando nada direito, as pessoas não estão entendendo. Mas eu juro que é uma peça muito divertida, que quando você pega o ritmo, você entende ali quem é quem, com certeza você vai dar risada, vai ficar envolvido. E é o que eu falei, é uma peça curtinha também, então é muito legal para quem não está acostumado a ler peça de teatro, que é o meu caso, por exemplo. Bem, antes de ler Sonho de uma Noite de Verão, eu li esse livro aqui do Milan Kundera chamado A Arte do Romance. Esse é apenas o segundo livro que eu li do Milan Kundera. Eu tinha lido A Insustentável Leveza do Ser, e aí eu peguei esse livro para ler, que eu ganhei de presente de aniversário da Fabi, eu comentei com vocês, né? E, gente, esse livro é muito legal para as pessoas que realmente amam literatura, querem saber mais sobre a história da literatura e saber principalmente o que o escritor pensa a respeito, né, da sua arte, da sua escrita e da construção, claro, de um romance. E é muito interessante ver todo o pensamento que o Kundera entende por romance, quais são os elementos fundamentais que ele considera e também é muito gostoso ler o que ele pensa sobre alguns escritores que ele acredita que foram determinantes, que foram marcos realmente na história da literatura. Então esse é o tipo do livro que quanto mais bagagem você tiver, mais você vai aproveitar. Porque às vezes ele mencionava alguns livros aqui que eu ainda não li, como por exemplo Dom Quixote de Cervantes e Os Sonâmbulos do Herman Brock. Mas não é por isso que eu deixei de aproveitar o livro. Eu gostei, eu tentei entender, claro, o que o Kundera estava querendo dizer ali, citando esses escritores, ele deixa isso bem claro pra gente, né, o porquê da importância deles, mas eu aproveitei mais, confesso, as partes que ele cita livros que eu já li, escritores que eu já conheço, alguma coisinha, como por exemplo o Kafka, ele vai falar muito do Kafka aqui, e um livro do Kafka que ele fala, e eu não li ainda, é O Castelo, mas ele fala também do Processo, que aí é um livro que eu já li, e por ter lido outras histórias do Kafka, né, como a Metamorfose, na Colônia Penal, eu tenho mais ou menos noção, né, do que ele está falando ali quando ele se refere ao Kafka, o estilo que ele tem e como ele foi
extremamente inovador e também acabou refletindo, claro, né, toda a sua época e o que viria ainda a acontecer ali na Europa. Porque o Kundera vai focar na história do romance europeu. E principalmente como que o romance conversa a todo tempo com o seu contexto histórico. Então, as mudanças que estavam acontecendo ali na Europa, principalmente ali no início do século XX. E como isso impactou a escrita de diversos escritores, principalmente os que estavam ali mais na região central ali da Europa, que é o caso também do Kundera. É um livro repleto de frases maravilhosas, eu grifei muito esse livro, eu li devagar, é um livro curto, gente, que talvez pelo número de páginas a gente pense assim, eu vou ler esse livro rapidinho, mas não, você começa a ler, você vai vendo assim, não, peraí, deixa eu ler isso aqui devagar, deixa eu fazer umas anotações, sabe? E eu acabei demorando para ler esse livro, mas foi maravilhoso, realmente, eu acho que eu tirei um bom proveito dentro, claro, dessas limitações que eu falei para vocês, né? Então eu penso muito em revisitar esse livro depois de ter lido Herman Brock, por exemplo, que eu nunca li. Vale mencionar aqui para vocês que na área de membros aqui no canal tem um vídeo que eu falo somente sobre esse livro, eu leio vários trechos dele. Aqui na área de membros tem 3 categorias, tá? E nessa segunda categoria é que vocês veem, então, esses vídeos extras, eu tô gravando vlogs também e faço alguns vídeos, então, falando especificamente dessas obras. Fora, claro, né, que na terceira categoria, que é a leitura conjunta, você também pode ver esses vídeos extras. Então fica aí o meu convite para vocês conhecerem a área de membros aqui do canal. Gente, agora para finalizar esse vídeo, eu tenho que falar para vocês que sim, eu li mais um Sandor Mare e eu amei. Eu não sei se eu já posso falar que ele é um dos meus escritores favoritos, porque esse é o segundo livro que eu leio dele. Eu já tinha lido As Brasas, eu fiquei doida, eu fiquei totalmente obcecada pelo aquele livro, admirada. Foi a minha melhor leitura do ano passado, sem dúvida nenhuma, e eu fiquei doida para ler de novo Sandor Mare. Só que Sandor Mare é o seguinte, gente, tem livros dele que a gente já não encontra mais, só em sebo mesmo. E aí, de presente de aniversário, a Pri, que tem canal aqui no YouTube também, eu vou deixar aqui no box de informações, me deu de presente essa beleza aqui, de verdade. Esse aqui já é um livro bem maior do que As Brasas, ele tem mais de 400 páginas, eu também demorei para ler. E esse livro, ele surpreende tanto a gente, porque você começa a ler, você jura que você vai ler uma história sobre relacionamento. Aí teve um casamento, aí teve um divórcio, a gente vai ver o ponto de vista ali da mulher e do marido. Lê do engano. Que história profunda, que visão profunda. Sabe quando eu falei pra vocês, quando eu tava falando do Kundera, sobre essas questões que aconteceram no início, né, do século XX, primeira metade do século XX, na Europa Central? Você vai encontrar isso aqui também, tá? Essa história, ela vai falar muito do período entre guerras, assim, de pano de fundo, tá? Você tem que prestar atenção. Mas pro final do livro é que o contexto histórico vai gritar. Aí a gente já vai estar realmente durante a Segunda Guerra Mundial e também após a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa muito legal que eu tenho que falar para vocês sobre esse livro aqui é que ele vai trazer 4 narradores. Eu amo o livro assim. Amo, porque a gente vai ter visões diferentes, né? Ângulos diferentes para a gente enxergar ali uma situação. Então, esse livro começa com uma mulher conversando com uma amiga em uma confeitaria, se não estou enganada, e ela conta a história então do casamento dela, e a gente já sabe de cara que ela está separada, que o casamento não deu certo. Então a gente pensa assim, ela está um pouco ressentida, ela não superou a situação, e a gente vai vendo ali toda a visão dela do que aconteceu, e o que fica muito forte da narrativa dela, que o marido nunca esteve presente 100% naquele relacionamento, sabe? Parece que alguma coisa ali no seu passado não deixava ele ficar 100% naquela relação. Então a gente também fica na expectativa de saber o que aconteceu por parte do marido. E é isso que a gente vai saber na segunda parte do livro, que é o marido, então, né, o ex-marido, que conta a história. E outra coisa muito legal que o Sandor Mare faz aqui é que ele vai trazer pra gente, por meio desses narradores, momentos diferentes da história deles. Então, se a primeira narradora vai contar ali mais do casamento, quando o marido vai falar sobre a história deles, ele já está mais à frente no tempo. Então, não fica uma leitura repetitiva, que é um risco, claro, né, que o escritor tem quando ele decide contar uma história assim, né, vista de vários ângulos, vamos falar dessa maneira. Só que como ele muda o período da história, ele avança no tempo, esse livro fica muito gostoso de ler,
porque a gente vai montando uma espécie de quebra-cabeça, entendendo realmente quem é quem nessa história e se a visão realmente, né, que um tem do outro é verdadeira. O que é de verdade aqui nessa história? Eu quero gravar, gente, um vídeo falando só sobre esse livro. Só que eu preciso processar um pouco mais essa história, porque eu terminei, acho que há uns 2 dias de ler esse livro, e como eu falei para vocês, conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo a profundidade que o Sandro Mari está falando aqui. Ele vai falar muito também de questões políticas, questões da guerra, ele vai falar muito de cultura também, de literatura, do ofício do escritor, tem muita coisa nesse livro. O que eu quero aqui é realmente só dar uma noção para vocês, tá? Sobre esse livro e dizer, claro, que eu gostei muito, que já é uma das melhores leituras para mim do ano, e que o Sandro Mari realmente está se colocando ali entre os meus escritores favoritos. Eu não vejo a hora de ler mais um livro dele. Então fica combinado assim, tá? A gente volta a falar sobre De Verdade em um vídeo aqui no canal, tá? Eu quero dedicar um vídeo só para esse livro, sem dúvida nenhuma. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários, tá? Um livro que você gostou muito de ler esse mês, ou se você quiser contar pra mim todos os livros que você leu, não sei como você tá aí, né? Se você tá bem acelerado ou tá mais devagar aqui como eu, me conta como estão as suas leituras, tudo bem? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero você no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!